Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Homem e mulher assassinados em Ponte dos Carvalhos e Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. Em Camaragibe, um homem foi assassinado. Em São Lourenço da Mata, a vítima foi uma mulher. Triplo assassinato registrado no bairro de Piedade. Homem invade o Hospital da Restauração, mata vigilante a bala e morre ao reagir com a polícia. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 26 de abril de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, mais um assassinato acabou de acontecer no Vasco da Gama, zona norte do Recife. Uma pessoa foi assassinada há poucos instantes no bairro do Vasco da Gama, portanto subindo o número de homicídios nas últimas 24 horas. 15 pessoas foram mortas de ontem para hoje, 5 delas foram assassinadas no interior e 10 no Grande Recife. Olha, minha gente, um homem foi preso em flagrante por importunação sexual. Isso mesmo. Ele foi preso em flagrante, autuado. O suspeito ficava nuzinho e se masturbava no portão da casa, em frente a um adolescente que fazia o caminho da escola. Acompanhe a notícia com o repórter Henrique Lencastre. 8 anos, foi preso na casa onde morava, em Ipojuca. Segundo a polícia, a adolescente passava na frente da casa do suspeito no caminho da escola. Ele chamava a atenção da vítima com o barulho da grade da própria casa e, sem roupa, iniciava os atos obscenos para que a jovem visse. A situação se repetiu mais de uma vez e a adolescente decidiu avisar a mãe. A mulher montou então uma estratégia para conseguir filmar o criminoso, como explica a delegada Letícia Gomes. Essa denúncia chegou por meio da própria vítima, que, acompanhada de sua genitora, foi muito assustada à delegacia informar que um indivíduo estaria importunando, sexualmente no trajeto da sua residência até a escola. Ele se mostrou nu à frente, na porta da residência, e faz outros atos libidinosos, masturbando na frente dessa menor, e ela muito assustada. Ela nunca imaginou presenciar essa situação. Ela e a genitora seguiram a delegacia. O que chamou a atenção dela foi o fato que toda vez que ela passava, ele abria, porque existe uma porta de vidro, por fora uma porta de metal gradeada. Então, dá perfeita visualização da pessoa que está por trás, do vidro, mas ele, assim que ele percebia que ela estava se aproximando, ele batia aquele portão de ferro e com isso chamava a atenção dela. É natural, do ser humano, ver o barulho, 7 horas da manhã, toma um susto, e aí quando ela olhou, era aquele homem fazendo aquilo tudo. Totalizando, foram por 3 vezes, Começou na sexta-feira passada, ela levou isso para o final de semana dela, não contou a ninguém, porque nem entendeu, na verdade, o que havia acontecido. Na segunda-feira, o ato foi reiterado pelo sujeito, e aí nesse momento, quando ela volta à casa da escola, ela resolve contar para sua genitora. Quando a mãe teve ciência, resolveu ir com ela, acompanhá-la nesse percurso, e ela, a genitora e o irmão caminhando, quando se aproximaram da residência, da referida residência desse indivíduo, ele bateu o portão, porque ele acreditou que fosse, quando ele viu o irmão dela com a farda da escola, ele acreditou que fosse ela. E aí ele tomou um susto quando viu que não era ela, e aí tentou encobrir as suas genitálias com uma almofada que estava próxima. E aí o menino, ele segue o caminho dele, e ela volta, e a menor vítima, ela aparece. Nesse momento em que ela aparece, ela já vem em punho o celular dela e ela consegue gravar e tirar a foto do momento em que ele estava lá, praticando os atos. A mãe e a adolescente acionaram a polícia. Uma viatura foi até o local e prendeu o homem em flagrante pelo crime de importunação sexual. O homem foi encaminhado para audiência de custódia. O resultado não foi divulgado. Ainda de acordo com a delegada Letícia Gomes, o mesmo homem pode ter feito outras vítimas. As investigações, elas estão em andamento, porque nós temos indícios de que o crime não para só nesse crime, certo?
teria envolvimento com crimes até mais graves, assim. Reportagem de Adúcio Lucena, Henrique Lencastre para o Bandeira 2. Olha, minha gente, os moradores ao entorno ali da Via Mangue no Pina estão fazendo um apelo, é que está tudo lá escuro e tem elementos que estão atirando pedras na pista para que os carros parem, para que aconteçam os assaltos. Então, é um apelo da população, inclusive as pessoas que passam nos veículos por lá, um apelo à Prefeitura do Recife ou até mesmo à Neoenergia. Está aí feito o apelo, vamos aguardar as providências. André Felipe da Silva, de 33 anos de idade, ele foi alvejado com disparo de arma de fogo na noite de antes de ontem na rua Sigismundo Gonçalves, em Bezerros, por elementos desconhecidos. Ele foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento UPA de Bezerros, de onde foi em seguida removido para o Regional do Agreste em Caruaru, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. O comerciante Severino Ramos Filho, com 39 anos de idade, ele foi assassinado a bala à margem da BR-122 em uma borracharia localizada em um posto de combustível na localidade de Serra da Santa, em Petrolina. Marginais que estariam atrás de dinheiro, malote, perguntaram cadê o malote, e daí meteram bala e mataram o comerciante Severino Ramos Filho, 39 anos de idade, que foi encaminhado o corpo dele ao Instituto de Medicina Legal. Isaías Pereira dos Santos, com 33 anos de idade, foi assassinado a bala, e também com pauladas, foi morto com pauladas na cabeça, não foi bala não, foi pauladas na cabeça, em uma praça, na Avenida Presidente Castelo Branco, no centro, em Iati. Foram 3 elementos que, inclusive, foram identificados como sendo Emerson Francisco dos Santos, Severino Ramos Pereira da Silva e um adolescente, isso mesmo, os três que teriam cometido o crime. Isso foi após um barulho que teve momentos antes com a vítima, uma confusão, e daí esses elementos foram lá e mataram Josias Pereira dos Santos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Alisson Lopes da Silva foi alvejado com disparos de arma de fogo na própria residência, localizada na Rua 1 ou Rua Odália Cavalcante, no Alto do Barro, em Primavera, no centro, em Primavera. Foram 4 elementos que atiraram na vítima, mataram a vítima e ainda feriram uma adolescente, uma garota de 10 anos, que foi socorrida no hospital local e depois removida para Recife, para o Hospital da Restauração. Está fora de perigo. O corpo de Alisson Lopes da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Edson Souza do Nascimento, este foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência no assentamento José Ramos, comunidade Zacolândia, em Petrolina, mas o crime em Petrolina. A motivação e a autoria do crime estão sendo investigados pela polícia. O corpo de Edson Souza do Nascimento foi encaminhado ao IML. Olha, minha gente, um carro bateu em um caminhão e o motorista morreu na cidade de Pesqueira, no agreste do estado, mas precisamente na BR-232. Bernardo dos Anjos de Souza, ele tinha 66 anos de idade, chegou a ser socorrido pela Polícia Rodoviária Federal, mas faleceu no hospital local e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O homem morreu após o ônibus que estava dando marcha ré passou por cima dele nas instalações do complexo portuário de Suape, em Pojuca. O manobrista ficou aperreado, desesperado, nada pôde fazer, apenas aguardou as autoridades para informar detalhes do caso. Diego Alexandre da Silva, de 39 anos de idade, foi agredido com disparos de arma de fogo na Rua do Futuro, comunidade Portalinha, no Jequiá. Atentado praticado por elementos desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. A vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões, de onde foi em seguida removida para o Hospital da Restauração. Rafael Vitor dos Santos e um adolescente foram agredidos na Rua Padre Rolando, em Tupanatinga, pelo elemento Luciano do Boqueiral, isso, que fugiu logo em seguida na motocicleta, meteu bala nas vítimas e fugiu de moto. As vítimas foram socorridas na emergência do hospital local. Ezequiel Oliveira Martins, com 22 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo na Rua Pequim, ou Rua Carobinha,
que fica na cidade de Tabajara, em Olinda. Atentado praticado por elementos desconhecidos. Ezequiel foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA da cidade de Tabajara, em Olinda, e depois removido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje os sargentos José Reginaldo de Aragão e Moisés Maciel Ribeiro. Os cabos Edivaldo Ferreira dos Santos e José Boaventura Medeiros Aquino. E as pensionistas Maria Verônica Barbosa da Silva e Solange Maria de Oliveira Barbosa. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. Paulo José da Silva Calabrio, com 34 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Lagoinha, Brasília Teimosa, por Jobson José da Silva, que foi preso e autuado em flagrante no DHPP. No HR, ele foi socorrido, pois havia ficado ferido, e lá ele foi preso em flagrante. Paulo José de Souza Calabrio foi socorrido do Hospital da Restauração. O ex-presidiário Júlio Dorico Pestana Neto, de 37 anos de idade, esse sofreu um atentado em frente à residência dele, no bairro do Maraguape 2 Paulista. Atentado praticado por um elemento cuja identidade não foi fornecida. O rapaz, o Júlio Odorico, ele não foi atingido pelos disparos e compareceu à delegacia de Boa Viagem, onde prestou esclarecimentos sobre o caso. Um homem foi preso na manhã de ontem no município de Jurema, no Agreste do Estado, após invadir a casa da ex-companheira, ameaçar ela e também os filhos. O valentão foi algemado e encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. Um elemento foragido da justiça, ele foi parado em um carro ontem pela manhã, foi parado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 Norte, na Guabiraba. Para não se entregar, o criminoso abandonou o veículo e fugiu, deixando a mulher e os filhos no local. O carro que ele estava, HB20, produto de roubo. E ele respondia, inclusive, por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Isso mesmo, o caso foi registrado no DHPP. Na verdade, ele foi encaminhado para o DEPATRI. E um homem em liberdade condicional foi preso com droga enterrada no quintal da residência na Vila Ipicep, no bairro, na cidade de Carpina. Uma denúncia anônima fez com que a polícia prendesse o elemento Edivaldo Arturo da Silva na própria casa dele, na rua Floresta dos Leões, que fica lá em Carpina. Debaixo do galinheiro estavam enterrados 128 gramas de crack. Ele dançou, foi parar na delegacia de Nazaré da Mata, onde foi autuado em flagrante. Isso mesmo. Olha, minha gente, 2 irmãos foram presos suspeitos de matar um homem no bairro de Afogados. Acompanhe a notícia com o repórter Adolfo Lucena. Os 2 irmãos foram presos suspeitos de homicídio qualificado, cometido na madrugada da última quarta-feira. O corpo da vítima, um homem com 27 anos de idade, foi encontrado embaixo de uma ponte no bairro de Afogados, no Recife. De acordo com a polícia, os irmãos teriam perseguido a vítima até a ponte Gilberto Freire. Já a execução teria acontecido próximo ao mangue. Eles teriam entrado em luta corporal, apedrejando e espancando a vítima. O delegado Alessandro Rico deu detalhes da ação. Chegou a informação que 2 irmãos que residiam ali em São Miguel, próximo à delegacia de Afogados, haviam naquela madrugada cometido um homicídio bárbaro, e que o motivo seria uma dívida com relação ao tráfico de drogas. Com essas informações, levantamos o nome desses suspeitos, o endereço deles, e nos deslocamos até o local onde eles residem. Chegando lá, nos identificamos como policiais civis, estávamos inclusive com um distintivo de forma ostensiva, e fomos recepcionados pela genitora dessa dupla de suspeitos. E eles, inclusive, estavam dormindo, né? Ela chamou, e um deles já foi logo apontando que, de fato, eles naquela madrugada, por volta de 3 horas da manhã, haviam cometido um homicídio. E que o motivo, segundo esse suspeito, é de que ele confessou ser traficante e a vítima sabia onde ele escondia as drogas.
E durante esse processo de realização de vendas da droga, a vítima havia furtado 130 pedras de crack. E que naquela madrugada ele chegou próximo aos dois suspeitos e perguntou se eles teriam droga para vender. Ele se negou a vender. A vítima, não conformada com essa informação, diz ele, mas nós não acreditamos nessa versão, que ele havia puxado uma faca para os dois e a partir daí eles começaram a apedrejar a vítima. E de lá, São Miguel, saíram em perseguição até a ponte Gilberto Freire, que fica localizada entre os bairros de Afogados e Ribeira, e na parte já do Mangue, eles terminaram de executar o crime. Ainda, já com a vítima, eles verificaram que a vítima já estava falecida, já estava em óbito, verificaram que ao lado dela havia um aparelho celular, que era o aparelho da vítima, e levaram esse aparelho da vítima. Nota-se, diante das indagações, todo o questionamento, que todas as ouvidas foram feitas por mim, e a frieza. Tanto é que quando eles terminaram de cometer o crime, eles foram para casa dormir, eles consideravam a vítima, inclusive, como um parente, como um primo. Eu perguntei se era um parente de sangue, eles disseram que não, era só porque foram criados juntos. Então, um crime bárbaro, pessoas frias cometeram o crime por uma bobagem, supostamente uma dívida de tráfico de drogas, de uma crueldade absurda, mas realmente foi um crime bárbaro cometido por esses dois suspeitos que já tinham passagem no sistema carcerário. Os dois homens de 22 e 25 anos de idade já tinham antecedentes criminais e seguiram para a audiência de custódia. A Dulce Lucena para o Bandeira 2. Em Camaragibe, homem foi assassinado. Em São Lourenço, a vítima foi uma mulher. O homem assassinado em Camaragibe foi na manhã de ontem por volta das 8 horas. Carlos Eduardo Elias da Silva, conhecido por Cego, tinha 21 anos de idade e foi assassinado a tiros na rua Guarani, no bairro dos Estados. A informação que ele seria usuário e também envolvido com tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao IML. E em São Lourenço da Mata, a vítima foi uma mulher. A mulher ainda não identificada, ela teria sido assassinada em um local externo com lesões na cabeça. Ela foi encontrada morta com lesões na cabeça na rua Coronel João Clímaco de Miranda, no centro em São Lourenço da Mata. O local lá é usado para usuários de drogas. Policiais do 20º Batalhão estiveram no local e isolaram até a chegada das equipes do C, do IML, do DHPP e os corpos do Carlos Eduardo de Camaragibe e da mulher de São Lourenço foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Homem e mulher assassinados em Ponte dos Carvalhos e Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. A vítima de Ponte dos Carvalhos foi Bruno César Rocha de Faria, de 38 anos de idade. Ele morava na rua 16, em Ponte dos Carvalhos, e foi assassinado a bala perto da residência dele por elementos desconhecidos, tendo sido ainda levado para a Policlínica Jamacine Medeiros, de onde o corpo foi removido para o IML. E a vítima de Pontezinha foi uma mulher. Tassiana Santana Braz, de 53 anos de idade, foi assassinada a tiros quando estava ajeitando a rua, estava colocando metralha, estava lavando inclusive já o carro de mão, quando de repente na Rua do Areial, uma invasão da linha do trem, pertinho do PC do Marisco, lá em Pontezinha. Dois elementos, aparentando terem 20 anos de idade, se aproximaram dele, deixaram a bicicleta afastada e aí foram lá a pé e mataram a Tassiana Santana Braz com disparo de arma de fogo. Ela também chegou a ser levada para a Policlínica Jamacine Medeiros, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Triplo homicídio é registrado no bairro de Piedade. As vítimas, 2 homens e uma mulher. E esse crime aconteceu ontem à noite. Triplo assassinato na Rua Horizonte, no Loreto, comunidade Espinhaço da Gata, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Elementos desconhecidos invadiram uma casa lá e mataram 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Policiais do 6º Batalhão estiveram no local e apreenderam
espingarda 12, pistola 380, crack, balança de precisão, rádios comunicadores e também munições. Os corpos das vítimas, ainda não identificadas, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal e a polícia segue investigando o caso. E atenção! Homem invade o Hospital da Restauração, mata vigilante a bala e morre ao reagir com a polícia. Um elemento cuja identidade não foi informada invadiu já na madrugada de hoje o Hospital da Restauração. Ele estava desarmado, foi lá no hospital como se fosse visitar alguém. Chegou bem na entrada da unidade de trauma, estava lá um vigilante, Nivaldo Bezerra, morador de Nova Descoberta, um cara bem calmo, ajudava todo mundo. De repente o cara tirou a arma do vigilante e atirou 2 vezes na cabeça do segurança. Nivaldo Bezerra, minha gente, ali mesmo foi levado para a unidade de trauma. Tentaram reanimá-lo, mas não adiantou. Ele, Nivaldo Bezerra, o vigilante que morava em Nova Descoberta, não resistiu e faleceu. E quando o elemento ia saindo lá na frente da emergência, ele reagiu com a polícia. O efetivo que estava lá reagiu e acabou morrendo na bala. Ficou lá o corpo estirado lá na frente, do lado de fora do hospital. O pessoal do DHPP, do IML, o pessoal já foi lá, já fez todo o procedimento e eu acredito que os corpos, o do vigilante dele, não sei ainda se foram já para o IML, se não foram, mas serão o do vigilante removido do HR para o IML e o dele direto para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continuou de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.